Curtailment, constraint off, ou, em bom português, corte de geração. Esse jargão hoje está no centro dos problemas do setor elétrico brasileiro. Na prática, é quando o operador nacional do sistema precisa mandar desligar usinas geradoras que poderiam estar entregando energia para a rede. Os motivos podem variar, mas cada vez mais os cortes das fontes renováveis se dão por excesso de geração em momentos de baixa demanda da carga. Depois de mais de uma década de crescimento acelerado, a indústria eólica viveu, em 2024, o seu pior ano desde antes da pandemia. Foram instalados pouco mais de 3 gigawatts de novas usinas, uma queda de 31% em relação a 2023. Ainda para dar conta das necessidades do sistema elétrico, o Brasil se prepara para mais um leilão de reserva de capacidade e desenha o seu primeiro certame voltado para baterias. Para discutir o cenário atual e os caminhos para o futuro, conversamos com Elbia Ghanum, presidente da ABEólica, a Associação Brasileira de Energia Eólica, e enviado especial do Brasil para a COP30. Este é o Jaule, o podcast do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Elbia, seja muito bem-vindo ao Jaule, o nosso podcast para discutir um pouco sobre transição energética. Eu queria começar a nossa conversa já com um assunto mais quente, o assunto que a gente não tem como evitar de falar, principalmente quando a gente está falando de renováveis, né? Depois de anos, né, de expansão mais acelerada, o setor eólico enfrentou um certo recuo em 2024, no ano passado, principalmente por questões ali de queda de contratação de novos projetos, de novos parques em 22 e 23. Mesmo assim, hoje a gente enfrenta o grande problema, eu acho que do ano, né, a grande palavra do ano do setor elétrico, que é o curtailment, que eu particularmente até gosto de chamar de corte de geração, porque eu acho que curtailment é uma palavra muito difícil. E aí eu queria entender a sua opinião. Você pensa que é uma questão apenas de falta de planejamento energético mesmo, né, que pode ter acontecido, ou existem outros problemas nesse caso que precisam ser endereçados? Ótimo, Larissa. Muito obrigada. É um prazer estar com você e poder falar desses temas. E é importante que a gente comece mesmo com temas setoriais para depois ampliar um pouco mais na discussão da transição energética. E eu tenho separado bastante os temas, colocando ele em dimensões distintas para podermos entender e explicar e talvez até ter perspectiva de mudanças e de melhora. Eu tenho falado que hoje a indústria eólica está vivendo duas crises, uma macrocrise e uma microcrise. A macrocrise que envolve questões macroeconômicas que estão fora do setor especificamente, e uma microcrise que está dentro do setor, que é uma questão microeconômica. Então, primeiro vamos falar da macrocrise. A macrocrise da indústria de energia eólica hoje, ela está associada à falta de demanda por novos contratos de energias renováveis no mercado de energia brasileiro. Olhando a expansão nos últimos 15 anos e o crescimento exponencial que a fonte eólica teve, nós estamos começando a perceber um ponto de inflexão e ele foi sentido quando nós fechamos os dados de 2024 e a instalação de energia eólica sofreu a primeira redução. Nós tínhamos um crescimento exponencial. 2023 nós fechamos o ano com 4,8 gigawatts de capacidade instalada, foi o recorde do Brasil de instalação, e nós fechamos o ano de 24 com cerca de 3 gigawatts de capacidade instalada, então colocando a curva de instalação ladeira abaixo. Os ventos mudaram de direção num setor que até 2023 batia recordes de geração de energia e de instalação de empreendimentos. Naquele ano foram 123 novos parques eólicos. Em 2024, 76. E neste ano, só 16 até agora. Isso se deve a faltas de contratos que começaram a ser reduzidos no ano de 2022
e aí como a indústria tem um interregno de 2 anos, isso foi percebido em 24. 2022, pouco contrato, 2023, pouco contrato, 24 também, pouco contrato, e 25 começando a ter algum contrato. Isso significa que essa macrocrise deve permanecer até por volta de 2027. Como a indústria é de 2 anos, contrato hoje, instalo daqui 2 anos. E essa macrocrise, ela está associada à própria capacidade do mercado brasileiro, do crescimento do mercado brasileiro, que não tem sido satisfatório, por um lado, associado à macroeconomia, ao PIB, energia, é uma variável que depende fortemente do crescimento econômico. O PIB cresce 1%, a demanda por energia cresce cerca de 1,5%. Então, esse é o primeiro fator. E a gente percebe que de 2014 até 2023, a economia brasileira teve crescimentos pífios, né? E aí, isso em algum momento ia refletir na contratação de energias renováveis de grande porte, aí eu estou falando de eólica e solar principalmente. Mas existe um segundo fator que explica essa não contratação. É que o mercado de energia brasileiro ele é tão forte que mesmo que ele tenha uma relação muito forte com o PIB, ele também tem um crescimento natural, que independe do PIB. E, de certa forma, esses 15 anos de ouro da energia eólica ficaram muito associados a esse fator estrutural do mercado brasileiro, que até cresce independente do PIB. E esse crescimento que aconteceu independente do PIB, ele foi absorvido por um novo modelo de negócio, que é o modelo negócio de solar distribuída. Se você observar, a solar distribuída cresceu absurdamente nos últimos 3 anos e já chegou a 40 gigawatts de capacidade instalada. Então, o mercado brasileiro não cresceu, e aquele pouco mercado que cresceu foi absorvido pela geração distribuída, com muitos subsídios, muito desconto para os consumidores que aderissem a esse mercado. Em todo o país, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, são quase 3 milhões de painéis solares ligados à rede. 79% estão em residências e 10% instalados no comércio e serviços. Então, esse é o segundo fator. E existe ainda um terceiro fator, que é o fator de que o PLD esteve em patamares muito baixos. Como grande parte da nossa energia é contratada no mercado livre, o PLD é um indicador importante de contratação. Nós tivemos uma seca muito forte em 2021, uma recuperação de hidrologia em 2022, 2023, que apontou o PLD mais para baixo. Agora, o que está acontecendo? O PLD também está se recuperando. Na semana passada, nós tivemos a notícia que os preços de contratação no mercado já estão ultrapassando os patamares de R$200 por unidade de energia. Então, isso explica a macrocrise. Macrocrise é essa que traz consequências muito graves para a indústria de energia eólica. Por quê? A eólica, ela é 80% nacional. A turbina é produzida no Brasil. Então, se eu não vendo um contrato de energia, eu não contrato uma turbina que, por sua vez, não contrata um chão de fábrica, uma torre, uma pá. Daí a quantidade de demissões e fábricas saindo do Brasil. A primeira área a sentir os reflexos na queda de demanda por energia é o da fabricação de peças dos aerogeradores. Este, por exemplo, é o galpão de uma empresa que fabrica as pás. Ele estava em pleno funcionamento até meados do ano passado. A fábrica na região metropolitana de Fortaleza, que já chegou a ter 8.000 trabalhadores, reduziu em 70% a quantidade de funcionários. Foram 5.000 demissões nos últimos 2 anos. Elber, qual é a saída para essa macrocrise? É uma retomada do mercado brasileiro, mas não é essa retomada natural, só do PIB, da economia. É uma retomada, a gente criando novas rotas de mercado, criando novas demandas. E hoje o que a gente está enxergando mais próximo é data center
e vocês têm visto já contratos surgindo de data center, descarbonização da economia como todas as empresas buscando a descarbonização, a indústria de commodity querendo produzir bens verdes, aço verde, cimento verde, essa descarbonização muito associada à lei do mercado de carbono e também às regras internacionais que estão exigindo produtos mais verdes. Esse é um caminho, esse é uma rota de mercado. E terceiro é hidrogênio, que a gente já está enxergando mais lá para frente, por questão de escala, por questão de custo. Vamos para a microcrise. Curtailment, ou como você bem disse, cortes de geração. Eu também prefiro cortes de geração. Eu até, na época, quando a gente começou a falar, eu falei, vamos encontrar a melhor palavra para isso. E aí eu comecei a soltar essa palavra corte de geração. O corte de geração, ele está acontecendo por algumas razões, tá? O corte de geração, no passado, ele também conhecido por constraint off. É algo bastante conhecido para nós no setor. E eu me lembro que lá em 2003, 2004, logo depois da crise de energia, aquela crise de suprimento, que o Brasil viveu há mais de 20 anos, naquela ocasião o Brasil tinha uma matriz hidrotérmica, hidrelétrica e térmica. Então a gente gerava 90% de hidrelétrica e complementava com térmica. A gente já presenciava algumas situações de constraint off. Agora, o constraint off daquela ocasião, ele estava muito associado a alguma indisponibilidade temporária de rede. Por exemplo, eu tinha uma térmica no Rio Grande do Sul que precisava gerar, e aí dava um problema ali naquela linha, no escoamento pontual. A linha existia, mas dava um problema. Eu tinha que desligar aquela térmica e chamar uma outra térmica no Sudeste para substituir aquela outra. E aí eu dizia constraint on, constraint off. O que eu fazia? Eu fazia um on na usina Sudeste e um off na usina do Sul. E daí o proprietário daquela térmica lá do Sul, ele não tinha responsabilidade nenhuma pela indisponibilidade da rede. A obrigação dele era gerar. Só que ele era mandado a ser desligado. E aí ele, sim senhor, desligarei a minha térmica por segurança do sistema. O sistema, por segurança, mandava desligar. E aí ele era ressarcido por constraint off, porque houve um corte de geração nele, não de responsabilidade dele, de responsabilidade do sistema, o que é natural. O operador tem toda a prerrogativa de operar o sistema da maneira que ele entender mais segura para o país. E aí ele era ressarcido e estava tudo bem. Esse era o conceito de constraint off. Tanta experiência naquela ocasião, e eu digo tanta experiência, eu estava lá, eu participei de todas essas discussões. E em 2004, quando nós reformamos o setor elétrico, nós colocamos isso claramente em lei, aquela grande reforma do novo modelo de setor, que você deve ter lido nos livros de história, já tem mais de 20 anos. E a lei diz claramente: usinas que entrarem em situações de constraint off serão ressarcidas, porque elas não têm gerência sobre isso. Tá bom, a vida passa, tudo passa, eólica, e aí a gente vem para 2012. A eólica já passa a ter um papel muito relevante no sistema elétrico, e eu ouvi várias vezes dos próprios presidentes do ONS dizendo: as eólicas salvaram o Brasil do racionamento, e a eólica passou a ter um papel muito relevante na matriz. E aí, com a chegada forte das eólicas, ali já em 2012, com 3, 4 gigawatts de geração, as eólicas mudaram o nosso conceito de matriz. A nossa matriz deixou de ser hidrotérmica e passou a ser uma matriz renovável térmica. Hidrelétrica, com um pouco de biomassa, com um pouco de eólica. E essa matriz renovável térmica veio funcionando, veio trabalhando, só que em 2012, lá na associação, eu cheguei na associação em 2011, a gente já começou a tratar com o operador, com a ONS e também com a ANEEL, para falar do tal do constraint off. Meus senhores, a gente vem aqui discutir constraint off, porque em algum momento o operador vai me mandar desligar a minha usina eólica. E eu não tenho responsabilidade sobre isso. E fomos trabalhar com a ANEEL para buscar a regulação. Muitas consultas públicas, discussões, blá, blá, blá. E aí, lá na frente, anos depois, 2021, saiu, acho que foi 21 ou 22, agora não lembro, saiu a Resolução 1030,
que estabeleceu os critérios para o pagamento de constraint off, ou agora curtailment, ou corte de geração, que é tudo igual a mesma coisa, estabelecendo essa regra para pagamento. Ocorre que essa regra está fundamentada nesta lei de 2004, que foi regulamentada por um decreto e regulada pela ANEEL. Só que quando a ANEEL regulou este decreto associado à lei, ela estabeleceu critérios para pagar o constraint off. Ela não paga todo e qualquer constraint off, o que para nós não faz sentido. Porque nós, geradores, até onde sabemos, a nossa obrigação é gerar. O operador é obrigado a operar. E se o operador me mandar desligar a minha máquina, eu vou ter que fazer isso, ou então eu vou derrubar o sistema. Esse corte acontece quando o ONS dá o comando para a redução ou até mesmo a interrupção da geração de um ativo de geração, sempre visando a segurança do sistema interligado. Esse corte acontece por 3 principais motivos: por excesso de geração, quando há mais energia sendo gerada do que consumo na rede; por indisponibilidade da rede de transmissão, quando por uma falha a transmissão não é capaz de escoar aquela energia; ou por um requisito de confiabilidade, quando por limite de capacidade de transporte da energia, o ONS atua para impedir um evento extremo na rede. Acontece que o curtailment, o constraint off, ou o corte de geração que tem ocorrido hoje, ele não é tão simples como era lá no passado, só por uma indisponibilidade de linha. Hoje ele acontece por uma indisponibilidade temporal de uma determinada linha ali de um sistema que não está bem naquele dia. Ele acontece porque uma linha simplesmente não entrou, ela atrasou. Demorou 2 anos, é um caso da Eco Energy que estava na ANEEL semana passada, foi isso. A linha de transmissão não entrou, o cara está sendo cortado e agora a ANEEL quer que ele pague a conta. É uma coisa assim, sem sentido. E o outro fator é por falta de demanda, segurança do sistema. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Que esse tem sido o grande debate, né? A questão da falta de demanda, eu acho que tem ganhado aí um pouco mais de discussão, justamente porque não está exatamente regulamentado dentro desse arcabouço legal que a senhora comentou. Na realidade, nada está regulamentado, tá? Pelo seguinte, o atraso de linha, ele seria uma restrição elétrica por definição. Então, o atraso de linha não tem discussão, paga. Só que a ANEEL, semana passada, decidiu não pagar o atraso de linha de um projeto da Eco. Então, se tivesse bem regulamentado, teria sido pago. Então, não está também. O outro fator é a tal da confiabilidade. A linha até está lá, mas naquele momento ela não está muito bem, não dá para usar aquela linha, tem que usar outra, aí manda desligar a máquina porque ali não está robusto o suficiente aquele sistema naquela hora. Então tira a máquina, vamos olhar a linha, depois volta. Esse é o que se chama de confiabilidade do sistema. Está lá regulamentado, indicando que vai pagar, mas aí tem vários critérios que ali foram definidos pela ANEEL, que na nossa percepção, a ANEEL inovou na regulação e inovou no sentido de prejudicar o gerador. Não estou dizendo que ela fez de propósito e tal, estou dizendo que a maneira que a ANEEL regulou, ela prejudica o gerador. E o terceiro fator é o fator que nós chamamos de energético. E essas classificações, confiabilidade, elétrico, energético, a ANEEL inovou, porque isso não existe na lei, não existe no decreto. E ao fazer essas inovações, e no caso do energético, a ANEEL está dizendo o seguinte, olha, não tem demanda naquela hora, naquele momento, mandei desligar, o operador mandou desligar, e isso é risco do gerador. Ora, o gerador não tem nada a ver com a demanda, ele não tem nada a ver se é domingo e aí a demanda caiu, Dia dos Pais a demanda caiu. O gerador não tem nada com isso, o gerador vendeu
1 megawatt-hora no mercado, ele tem um contrato assinado, ele é obrigado a gerar, o consumidor dele vai puxar a energia da rede, ele não sabe que eletro é esse que ele está puxando, porque é da natureza do sistema elétrico. Então, a geração, determinar se vai gerar ou não vai gerar, é do operador. A mim, gerador, só resta gerar ou não gerar. E se eu não gerar, eu sim preciso ser ressarcido, porque o meu consumidor está consumindo lá na ponta, eu vou ficar exposto no mercado e tenho que entregar essa energia. E a regulação que a ANEEL trouxe, ela não envolveu esse aspecto energético. Os geradores estão prejudicados, essa conta é superior a 5 bilhões de reais e é por isso que nós entramos na justiça. Produtores de energia eólica pedem indenização ao Estado depois que o governo federal levou a um efeito suspensivo em parte da produção do setor. E aqui tem um fator a mais. Até 2022, 2023, existia toda essa discussão de constraint-off, a gente já tinha entrado na justiça, já tinha essa separação com fiabilidade elétrica-energético, só que a média de curtailment ou de corte de geração, ela não era superior a 10%. Então, ela era muito menor e afetava menos os agentes. A gente estava em discussão, estava brigando por aquilo, porque entendemos como nosso direito, mas a proporção é menor. Depois do apagão de agosto de 2023, o ONS estabeleceu critérios mais rígidos para geração e escoamento de energia. Está certo o ONS tem que operar o sistema da maneira mais segura possível. Ninguém contesta o que o ONS está fazendo. E ao fazer essa restrição maior no sistema, o constraint-off aumentou absurdamente. Hoje, ele chega a valores superiores a 20%, 30% da geração de renováveis como um todo e afeta individualmente parques eólicos e solares da ordem de 60%. Então, as empresas, os geradores, que venderam contratos há 10 anos, há 15 anos, há 5 anos, há 3 anos, eles não puderam prever que haveria esse tipo de perda. Isso não está no valuation do projeto. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator que acaba com a discussão é que a regulação do Brasil hoje impõe o gerador apenas a obrigação de gerar e estar disponível para gerar. Ele não tem que fazer mais nada, ele não tem que se preocupar com rede, com sistema, com demanda. Ele vendeu a energia. E aí a gente está brigando justamente para ser ressarcido, porque não foi decisão nossa. Aí você vai dizer, nossa, mas por que tem esse impacto energético tão grande dos cortes de geração? Aí a gente volta para a GD. A GD, com 40 gigawatts hoje, saiu até um artigo essa semana falando o dia que o sistema elétrico quase entrou em colapso, o Dia dos Pais. Por quê? A GD estava gerando cerca de 40 gigawatts naquele período de 10 da manhã às 16 horas, num domingo, Dia dos Pais, a demanda baixa, e o ONS perdeu todo o controle do sistema, porque o ONS não controla a geração distribuída. Ele controla só o Sistema Interligado Nacional. Então, ele garante a segurança só no SIM. Começa a aparecer geração distribuída demais no sistema, ele não controla. E aí, o que acontece com a GD? Ela entra das 10 às 16, gera pra caramba, derruba um monte de geração centralizada, inclusive solar centralizada e eólica, só que às 16 horas tem que chamar tudo de volta e tem que chamar térmica ainda. Então, a gente está com um problema técnico operacional muito grave, que é o descontrole da geração distribuída, que afeta absurdamente o energético. E a discussão está exatamente aqui. Então, eu sei que para a ANEEL, para o regulador, e na última reunião fica isso muito claro, o regulador está enfrentando um desafio enorme, que como ele vai tratar isso? Como que ele vai regular a GD? O operador está arrancando os cabelos de como ele vai operar o sistema com a GD entrando assim. Todo mundo adora a GD, mas precisa dar um jeito de colocar isso no sistema de outra forma. E nós, geradores eólicos e geradores solares de grande porte, por enquanto estamos pagando o pato, né? Porque tem lá o bico de pato
da geração GD e a gente que está pagando o pato. Mas, Elbia, é só para eu entender, assim, a gente tem um cenário, como a senhora mesmo colocou, ele é um cenário muito complexo. Mas eu queria dividir alguns pontos, só para a gente poder tentar encaminhar o que a senhora pensa, na verdade, que seriam soluções. Porque, por exemplo, a questão do risco, né, de ser ou não um risco inerente à geração, a gente sabe que tem gente dentro da ANEEL hoje, dentro da agência reguladora, que defende essa leitura de que isso seria um risco inerente, né, ao próprio setor. Mas, ao mesmo tempo, tem, obviamente, né, a senhora e outros agentes do setor aí eólico defendendo que não pode ser assim. Qual que é a solução? Isso caberia dentro dessa nova portaria, por exemplo, que o Ministério de Minas e Energia está falando que vai editar, ou precisaria de ir um pouco além? A gente precisaria de ir olhar para uma nova legislação ou um instrumento legislativo um pouco maior, sabe? Um instrumento jurídico um pouco maior. E aí, só para aproveitar, essa questão também da GD, né? Hoje, essa questão da GD não está, talvez, disponível ali para a operação do próprio ONS, tem sido apontado por vários agentes como um problema. E aí, qual que é a solução? A gente coloca a GD dentro do sistema interligado, a gente tenta botar ali a GD para também sofrer, vamos colocar assim, com decisões de curtailment, é isso que seria o melhor cenário? Bom, a primeira coisa é sobre a lei, tá? Existem posições de que isso é risco do gerador. Tudo bem, desde que esteja escrito em algum lugar. Hoje, a lei diz que esse risco não é do gerador. Todas as decisões que os geradores tomaram no Brasil, este risco não foi calculado. Então, se alguém está afirmando que este risco é do gerador, não basta afirmar, tem que colocar em lei. Não está na lei, né? Então, se não está na lei, não é risco do gerador. A partir do momento que tiver na lei, mas a regulação da ANEEL está dizendo, a regulação da ANEEL não é maior do que a lei. A lei diz que não é risco do gerador. Mas essa legislação está muito antiga, então faço uma nova, tá? Porque a lei que existe hoje, ela me protege e é por isso que nós estamos na justiça. Então tá, mudou o sistema, mudou tudo, entrou GD, tá completo. Então, meu amigo, escreva um novo artigo de uma lei, foi editada uma medida provisória, podia estar lá, então, um artigo tratando disso. Por que não tá? Não tem, né? Então, isso precisa ser tratado. Agora, o que nós estamos conversando com o Ministério de Minas e Energia? Nós levamos para o Ministério de Minas e Energia o pleito da política pública, porque a ANEEL alega que não está claro na legislação. Bom, se não está claro, com base naquele direito que está na lei e do que está no decreto, é bem possível para o MME, que é o policy maker, é ele que faz a política pública, ele pode, então, fazer uma interpretação dessa regulação por meio de uma portaria. E foi isso que nós conversamos com o ministro se comprometeu com o setor, ele diz, isso não é um problema do gerador, é um problema de governo. O governo precisa resolver, porque o governo, no âmbito da transição energética, ele quer atrair mais investimento. E ele precisa dar um sinal regulatório para o investidor. Os investidores estão perdendo dinheiro. Então, a MME está trabalhando numa portaria que envolve principalmente as perdas do passado, e no passado não tinha muito energético, tá? Tinha mais elétrico e confiabilidade. Mas também que dá diretriz para o futuro. Porque ao fazer essa portaria, ele dá segurança para a ANEEL para seguir com essa regulação. Mas o que está sendo acordado com o MME é que o fator energético, ele não será tratado nessa portaria, porque existe aí controvérsia. Ele vai tratar principalmente confiabilidade e atraso de linha, né, que a gente chama de elétrico, porque eu te falei que na regulação da ANEEL não está bem tratado também, não contempla a nossa necessidade. E o Ministério de Minas e Energia está atento a buscar e discutir com todo o mercado uma melhoria na regulação para ver como tratar GD. E a própria consulta pública 45, que é da relatoria da Arnes, também está chamando para essa discussão. Todo mundo compreende que o fator energético é novidade
associada a GD e precisa ser tratado. Agora, como será tratado é uma discussão importante. Esse é o valor a ser pago, é financeiro. Agora, do ponto de vista técnico, como que o operador vai operar o sistema com tanta GD é uma discussão, porque hoje não existe tecnologia, forma de o operador controlar a GD. E o mundo todo está sofrendo com GD, justamente por essa falta de capacidade de um sistema interligado controlar a geração GD. E só para eu também tirar essa última dúvida, quando a gente está falando de discutir a questão do fator energético e que isso não estaria dentro dessa portaria que o MME está propondo, né, e está discutindo inclusive dentro de um GT, qual que é o espaço para discutir esse passivo retroativo, né, que a senhora até comentou, que acumula aí uns 5 bi, que está sendo judicializado, mas existe espaço para discutir isso dentro do MME ou no Congresso, ou é uma questão realmente judicial? Ela é judicial, mas uma vez ela resolvida por portaria pelo MME, o que vai ser feito é um acordo entre os agentes geradores e o governo, envolvendo inclusive a ANEEL, para que a gente retire, inclusive, a causa da justiça. Algo parecido como foi com o GSF, né? Exatamente. Você espera prazo? Quando que resolve isso? Olha, toda semana a gente está esperando a edição dessa portaria. Tá certo. E, Elber, uma última pergunta, já que a gente está falando de renováveis, e assim, né, ao mesmo tempo que a gente está falando, às vezes, sobre essa questão não só da falta de disponibilidade, mas, às vezes, de uma falta de demanda que acaba acarretando nos cortes de geração, o Brasil também discute leilões de reserva de capacidade, né, para poder suprir ele nos momentos mais de pico, e também uma outra discussão que parece um pouco distante, que são de armazenamento, né, a questão do armazenamento. O governo está preparando um leilão para o ano que vem, tanto o LRCAP, né, de reserva de capacidade, mas também um primeiro leilão de armazenamento de energia. Pelo que tudo indica, parece que vai ser um leilão um pouco mais tímido ali, né? Não vai ser... os números do leilão de armazenamento não parece que não vão ser tão grandes, mas justamente um piloto para os próximos momentos. Existem 2 problemas a serem solucionados, ambos causados pelo descompasso entre o pico de geração e o pico da demanda. De um lado, a necessidade de atender ao pico de consumo no período vespertino noturno. Do outro, o volume crescente de cortes no fornecimento de fontes renováveis, os famosos curtailments. A capacidade do país em superar esses desafios regulatórios será determinante para construir um sistema elétrico que combine sustentabilidade, segurança energética e preços competitivos. Você pensa que é possível, assim, em um futuro próximo, ganhar escala com esse tipo de solução no Brasil? Então, eu acho que aí a gente precisa, voltando às dimensões dos problemas, de macrocrise, microcrise, e agora pensando no setor como um todo, tá? O que todo mundo já sabe, aliás, desde 2015 a gente vem falando, a estrutura tecnológica da matriz elétrica brasileira mudou bastante nos últimos anos com a entrada dessas gerações renováveis não controláveis. Ao invés de falar intermitente, que eu acho um equívoco, a eólica e a solar principalmente. Hoje a gente tem uma matriz renovável térmica. Uma matriz renovável térmica que tem ainda 60% de hidrelétrica no sistema e que faz um efeito bateria fantástico. Então, o Brasil até então, ele não precisou se preocupar muito com storage, com baterias, porque ele tem bateria natural, que são os reservatórios. Mas na medida que nós vamos expandindo o sistema e vamos tendo potenciais em outras regiões, a gente tem que pensar em outros requisitos para o sistema, que é o requisito de potência, é o requisito de flexibilidade. E o requisito de potência hoje é o grande drama do Brasil, principalmente pela solar, porque a solar só funciona das 10 às 16, né? Por causa do sol e tal, a geração dela. E quando você tem uma participação muito grande de solar, aí não interessa se é GD ou se é de grande porte,
A de grande porte, pelo menos, você controla e manda desligar. Você precisa trazer outras formas de flexibilidade para o sistema. E também potência para o sistema. Até um dia atrás, potência e flexibilidade para nós era oferecida pela hidrelétrica, com seus reservatórios, e era oferecida por termoelétrica. Só que as baterias vieram trazendo esse papel para os sistemas elétricos. E aí, o que acontece? As baterias, hoje, além delas trazerem potência e flexibilidade para o sistema, elas são formas importantes de armazenamento. Então, essas eólicas que eu tenho que desligar das 10 às 16, se eu tiver um sistema de bateria instalado, ao invés de desligar, eu abasteço a bateria. E no final do dia, quando o sol vai embora e o ONS tem que sair louco ligando termoelétrica, eu posso devolver essa energia renovável, limpa e competitiva para o sistema. Então, as baterias nos sistemas elétricos modernos, a gente já vê isso na Europa, nos Estados Unidos, no Chile, elas são cruciais para o sistema. O que nós precisamos em setor elétrico brasileiro é lançar mão das tecnologias existentes. Por essa razão, nós na ABEO, desde a chegada do ministro Silveira em 23, a gente vem insistindo com ele para que ele faça leilão de BES. E aí nós conseguimos emplacar o conceito no MME, depois veio a ABSAI, a associação que foi criada para isso, e de fato o MME precisa realizar esse leilão de BES para tornar o nosso sistema mais robusto em flexibilidade, potência, com energia limpa e renovável e competitiva. Porque a gente sabe que quando a gente chama térmica de última hora, é impagável. Mas de certa forma também as térmicas ainda têm um papel, pelo menos segundo o MME, né? Ainda tem um papel relevante. Caso contrário, o LRCAP nem preveria esse tipo de fonte, né? Eu vejo pelo menos o MME discutindo o LRCAP, tudo bem que o LRCAP agora, que não saiu ainda o edital, mas deve sair logo menos, ele prevê também fonte hidrelétrica, mas o foco principal ali ainda é termoelétrica com as suas divisões ali de produto de combustível. E, Elber, uma última pergunta, só para a gente passar sobre esse assunto. Lei das eólicas offshore, eu acompanhei desde o início no Congresso, todo o andamento, as discussões das duas casas, foi aprovada, sancionada, né? Vamos deixar os vetos para outra discussão, porque aqui eu estou querendo falar um pouco mais da parte de eólicas offshore mesmo. O processo ele está começando a andar, né? O IBAMA está começando ali o processo de emitir uma primeira licença prévia, o MME tem consultas públicas para poder tentar escolher as áreas ali, né? Segundo o planejamento espacial marinho. Como que vocês avaliam esse andamento? Se ele está nos conformes do que era esperado, se ele está um pouco mais devagar, se ele tem... ou se é isso, né? Porque eu imagino que deve ser, de fato, um processo um pouco mais longo, já que a gente não tem ainda nenhum projeto de fato. Mas como que está a avaliação de vocês em relação a isso? Está on time, tá? A gente trabalhou para que a lei fosse publicada. Em janeiro nós tivemos a lei e agora cabe ao MME fazer decretos e portarias para regulamentar. A primeira coisa que o MME tem que fazer é a preparação do leilão de uso do mar, que nós estamos chamando de leilão de áreas. Então, o MME soltou uma consulta pública para definir a metodologia para as áreas, e essa consulta pública a gente tem trabalhado com o MME, e a gente prevê, eu como enviada especial da COP30, eu tenho a função de levar entregas, né, para a COP. E uma coisa que eu pedi para o MME é que a gente tenha isso pronto para entrega na COP. E tudo indica que a gente vai ter um cronograma desse leilão de área. E quais mais entregas você vai levar lá para a COP? A COP é daqui a pouco. Tem 2 meses, 3 meses. Então, mas a metodologia está sendo fechada, a consulta pública está sendo fechada, então, com relação ao offshore, a gente precisa do cronograma. Dá para fazer da noite para o dia.
Agora, tem outras entregas que serão feitas, mas nós estamos trabalhando em várias coalizões, tá? Eu sou vice-presidente do Conselho Global de Energia Eólica e nós criamos uma aliança global nas COPs, já é a minha 10ª COP, que é o GRA, que é o Global Renewable Alliance. E nós lançamos aqui no Brasil o GRA, a gente lança em todo ano que tem COP e a gente manda propostas. Então, a gente está reunindo todas as empresas de energia para apresentar nessa aliança propostas para a COP, estamos trabalhando. No âmbito do CEBEDS, a Marina também, como enviada especial do setor empresarial, nós fizemos uma parceria e estamos fazendo a coalizão do setor elétrico brasileiro, aí é só elétrico, a gente vai entregar propostas para a COP, estamos trabalhando nisso também. E eu, como enviada, estou trabalhando com todo o setor energético, ouvindo inclusive o setor de óleo e gás, para levar propostas para a COP. Então, estamos trabalhando 24 horas por dia nessas propostas. E a expectativa tá alta, então? Tá boa? Tá. Nós vamos entregar coisas boas, vai ser uma COP fantástica, eu tenho certeza. Elbia, muito obrigada pela presença e pelo papo. Vou deixar aqui o convite para vir mais vezes. Depois da COP, a gente vem e a gente comenta sobre talvez o que a senhora conseguir entregar e a gente debate isso também. Muito obrigada. Vou ter um prazer enorme, Larissa. Obrigada. Esse foi o Jolly dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área é para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa colaboraram João Guilherme Lacerda e Carolina Engisa. Foram usados áudios do G1, CNN Brasil, Eletrobras, Times Brasil e Poder 360. Até mais!